A dor do crescimento. Uma expressão que talvez ressoe em você. Seja no corpo, na alma ou no espírito, o processo de crescer muitas vezes dói. Mas por que essa dor é tão presente? Como podemos transformar esse sofrimento em algo que nos impulsiona para frente? É essencial entendermos que a dor não é um sinal de fracasso, mas sim parte do processo de transformação. Assim como uma semente precisa romper a terra escura para alcançar a luz, também nós enfrentamos lutas que nos moldam e nos fortalecem. E assim como um músculo precisa ser desafiado para crescer, nossa fé e caráter também necessitam dessas dificuldades para alcançar uma forma mais forte e resistente. Muitas vezes a dor é um chamado para a mudança, para sairmos da nossa zona de conforto e buscarmos algo mais profundo, algo que nos faça ir além. Essa dor, embora incômoda e muitas vezes difícil de suportar, é o que nos impele ao próximo nível de quem estamos destinados a ser. E como uma bússola, ela nos guia para o nosso destino. Mas afinal, como podemos encarar a dor não como um obstáculo, mas como um catalisador para o nosso crescimento? Que princípios podem nos ajudar a transitar por esses momentos com fé e esperança? É o que veremos a seguir. E se esse tipo de reflexão te edifica, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como este. A dor, muitas vezes, é vista como algo a ser evitado a todo custo. Mas, e se te dissermos que ela é uma parte inevitável da jornada da vida e, mais do que isso, essencial para o nosso crescimento? Assim como uma árvore precisa enfrentar tempestades para fortalecer suas raízes e se tornar mais resistente, nós também precisamos passar por momentos de adversidade para nos tornarmos quem realmente devemos ser. Na Bíblia, vemos diversos exemplos de pessoas que passaram por sofrimentos intensos, mas que, por meio deles, alcançaram um propósito maior. Pense em Davi, que enfrentou perseguição, guerras e traições, mas que, por meio de todas essas provações, se tornou um rei amado e um homem segundo o coração de Deus. Ou ainda, no próprio Jesus Cristo, que, mesmo sendo inocente, passou por sofrimentos inimagináveis para cumprir a vontade do Pai. As dificuldades podem nos revelar verdades sobre nós mesmos que jamais conheceríamos de outra maneira. Elas podem nos mostrar nossa força interior, nossa capacidade de perseverar e a nossa dependência de Deus. São nesses momentos que nossa fé é testada, e como o ferro que é forjado no fogo, ela se torna mais pura e valiosa. É interessante notar que a própria natureza nos ensina sobre esse processo. Um diamante só se forma sob extrema pressão, e as borboletas só podem voar depois de passarem por um longo e solitário período de transformação dentro de seus casulos. Assim também em nossa jornada, a dor pode nos preparar para voar mais alto, para brilhar mais intensamente e para alcançar o propósito que fomos chamados a viver. Como diz a palavra em Romanos 5, 3, 4. Sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, a dor não é o fim, mas sim um meio para alcançarmos uma esperança mais forte e um caráter mais alinhado com o de Cristo. Se você está passando por um momento de dor, lembre-se, você não está sozinho. Há propósito por trás de cada lágrima, cada luta e cada dificuldade. A dor faz parte do processo. Agora vamos seguir para o próximo ponto, para entender como podemos usar essa dor como instrumento de transformação. Não apenas a dor faz parte do processo, mas ela também é um poderoso instrumento de transformação. É nos momentos mais difíceis que somos desafiados a crescer, a abandonar velhos hábitos e a abraçar uma nova perspectiva. A dor tem o poder de nos moldar, nos refinar e nos aproximar do nosso verdadeiro eu. Olhemos, por exemplo, para a história de José, no Antigo Testamento. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, injustamente acusado e preso. Ele experimentou a dor da traição, da rejeição e da humilhação. Mas, ao invés de se render ao desespero, ele escolheu confiar em Deus, e sua fé o conduziu a um propósito maior. A dor que ele experimentou foi o caminho para sua transformação,
para se tornar um governador no Egito e salvar seu povo. Assim como José, também nós podemos usar nossas experiências de dor como um trampolim para um crescimento espiritual e pessoal. Através da dor, aprendemos a desenvolver a resiliência, a compaixão e a empatia. Entendemos melhor a dor do outro, nos tornando mais aptos a ajudar e a estender a mão. Na verdade, a dor tem a capacidade de nos revelar facetas de nosso caráter que antes permaneciam ocultas. Ela nos ajuda a descobrir quem somos em Cristo, a identificar nossos pontos fortes e fracos e a nos tornar mais dependentes de Deus. É nos momentos de fragilidade que percebemos a necessidade do nosso Criador. E essa dependência nos torna mais humildes, mais abertos à sua vontade e mais alinhados com o propósito que Ele tem para nós. E como diz Provérbios 17:3, assim, como a prata é purificada e o ouro é refinado, o Senhor purifica o coração. A dor, portanto, é como um fogo que refina nosso caráter, nos limpando de tudo aquilo que não agrada a Deus. É um processo doloroso, mas necessário para nos tornar mais parecidos com Cristo. Se você está passando por um momento de sofrimento, permita que Ele o transforme. Deixe que a dor o guie para um crescimento mais profundo, para uma maior dependência de Deus e para uma compreensão mais clara do seu propósito em sua vida. Agora, vamos explorar como podemos encontrar propósito dentro dessa dor. É natural que, ao enfrentarmos a dor, nos questionemos sobre o seu sentido e o seu propósito. Mas o que talvez não saibamos é que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível encontrar um propósito maior que nos ajude a transformar o nosso sofrimento em uma fonte de esperança e inspiração para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam. Muitos dos grandes líderes e personalidades inspiradoras da história passaram por momentos de profunda dor antes de alcançarem seu propósito. Eles não deixaram que as dificuldades os definissem, mas usaram suas experiências de sofrimento para desenvolver empatia, compaixão e uma profunda compreensão da condição humana. Eles encontraram um sentido em sua dor, transformando-a em motivação para ajudar os outros. A própria Bíblia nos lembra em 2 Coríntios 1:4. Ele nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, com o conforto que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ou seja, a dor que experimentamos pode se tornar um instrumento para levarmos conforto e esperança a quem está passando por situações semelhantes. Quantas vezes não encontramos inspiração em histórias de superação e resiliência? Essas pessoas transformaram seu sofrimento em testemunhos de fé e esperança. Elas não apenas sobreviveram à dor, mas a usaram para encorajar os outros, mostrando que é possível encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. Essa é a grande beleza de encontrarmos um propósito em meio à dor. A possibilidade de transformar o nosso sofrimento em um meio para fazer o bem no mundo. Quando permitimos que Deus use nossas experiências, mesmo as dolorosas, elas passam a ter um significado maior. Elas nos ajudam a desenvolver um coração compassivo, a sermos mais empáticos e a estender a mão aos que sofrem. É importante, portanto, não nos deixarmos consumir pela dor, mas buscarmos o propósito que Deus tem para nós. Questionar, buscar entender, entregar nas mãos de Deus, são caminhos para essa transformação. Que possamos encontrar significado em cada experiência e lembrar sempre que, mesmo em meio ao sofrimento, somos chamados a amar, a servir e a inspirar aqueles que nos rodeiam. Esperamos que você leve consigo uma nova perspectiva sobre a dor e o crescimento. Que este não seja apenas um ponto final, mas um novo começo em sua jornada. Hoje, não apenas exploramos a dor como parte inevitável da vida, mas também a reconhecemos como uma ferramenta poderosa para a transformação. Vimos que, através das dificuldades, temos a oportunidade de descobrir quem realmente somos em Cristo, de fortalecer nossa fé e de nos aproximar do propósito que Ele tem para nós. Entendemos que, mesmo nos momentos mais difíceis, a dor pode nos impulsionar para a frente, nos levando a um lugar de maior maturidade, compaixão e dependência de Deus.
e que assim como uma semente precisa romper a terra para florescer, nós também precisamos passar por desafios para alcançarmos todo o nosso potencial. Que a experiência da dor não o defina, mas seja a faísca que desperta em você o desejo de crescer e de usar suas experiências para tocar a vida dos outros. Que você não apenas suporte a dor, mas que a transforme em um testemunho de esperança, um farol de luz para aqueles que estão passando por situações semelhantes. Lembre-se, o crescimento é um processo contínuo e a dor é apenas um passo nessa caminhada. Use cada desafio como uma oportunidade para se aproximar de Deus, para desenvolver seu caráter e para viver uma vida mais plena e significativa. Que a paz, o amor e a graça de Deus o acompanhem em cada passo de sua jornada. E que se este vídeo te trouxe clareza e inspiração, que você seja incentivado a compartilhar essa mensagem de esperança com outros. Que a chama da transformação continue a queimar em seu coração, guiando-o em direção à plenitude da vida que Deus tem para você.